Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 5 de janeiro de 2010, terça-feira. O verbete é o 1439. 4 páginas, 43 logias e 9 máximas. O tema é alto rendimento evolutivo. A especialidade é autoevoluciologia. Definição. O alto rendimento evolutivo é o ato ou efeito da quantidade de valor produzido pelo desempenho sadio da consciência lúcida. Então vamos entender bem, quantidade de valor. A eficácia do rendimento evolutivo dos autoesforços no trabalho. A área ideal específica dos autoesforços. As preferências pessoais e os resultados dos autoesforços. O alto rendimento expandindo-se com a repetição das atividades úteis no tempo. As consequências do empenho evolutivo. A obtenção do complexo pessoal. Na remissiologia nós falamos na alavancagem da PROEX, a autopromoção evolutiva, a autossuficiência evolutiva, a eficácia evolutiva e o nível desenvolvimental. Frase enfática. A pesquisa do alto rendimento evolutivo por meio do levantamento técnico realista dos autoesforços só traz benefícios à consciência dedicada a se melhorar intraconsciencialmente. Você procede ao levantamento técnico periódico do alto rendimento dos autoesforços evolutivos? Está satisfeito com os resultados? Aí a interaciologia pode ser aumentada, que está mais fácil. Agora, pergunta. Percebo que muitas vezes a sensação de equilíbrio advém, na verdade, da falta de interação consigo, ou com o externo, ou do controle patológico, sendo, portanto, um falso equilíbrio. Como definir e saber diferenciar o real equilíbrio íntimo? É através dos resultados. Olhe os resultados daquilo que você achou que foi equilíbrio. Se o resultado interassistencial, evolutivo, de discernimento, de autolucidez foi grande, valeu a pena. Note que a ingestão de alimentos frutíferos, vitaminas de frutas e alguns produtos típicos de loja de produtos naturais, como castanha, nozes, guaraná, soja, além de alimentar o soma, também intensificam as energias no energossoma, influindo inclusive na intensidade do estado vibracional. Quais frutas o senhor reconhece como mais energéticas? Pode citar algumas? Eu já citei aí, a maior é qual é? Todo mundo já sabe. Agora, existem outras. Por exemplo, a cerola, se a pessoa comer algumas, também é coisa muito forte, a cerola. Ela é até chamada de vampiro, de onde ela veio, lá na América Central. Então, vale a pena. Agora, isso que você está falando, que é o processo da dieta frutariana influir nas energias, isso influi sim. Devido ao processo da própria natureza. A coisa é séria. O que é interessante a gente ver é o seguinte, por exemplo, quando a gente come um animal, ele não foi feito assim, a parte igual uma fruta, por exemplo, que tem a polpa, que você pode comer. Você já pensou? Ninguém foi criado para... Como é que é? Então o negócio é muito sério. Quando você come a fruta, é uma coisa mais natural, é mais de acordo com a natureza. Agora, que cuidados tomar? Há perigo em relação aos açúcares contidos nessas frutas? Olha, açúcar tem de todo lado. O açúcar de fruta é a frutose, ele funciona também. A pessoa não pode comer demais, porque isso também pode influir. Principalmente quem esteja já numa fase de pré-diabetes ou qualquer coisa nesse sentido. Agora, cuidado que a pessoa deve tomar. Descasca tudo quanto é fruta. Até a pera deve ser descascada. Não coma nada que tenha casca, porque às vezes tem agrotóxico. Por exemplo,
Tem muita manga, da melhor que tem, aqui, ó, que eles vendem aqui em Foz. Que ela vem manchada de umas partes brancas, assim, que aquilo tudo é detergente. Tudo é agrotóxico. Isso é um perigo. Tem que lavar bem e depois descascar. E outra coisa, não comer, por exemplo, a manga que esteja mais ou menos de vez verdolenga, ou mais ou menos de vez. Não comer a parte da casca também, que fica perto da casca. Ela é dura, parece uma madeira. Isso não deve também, não. São coisas assim que a pessoa tem que ver, né, de modo geral. E outra coisa, não vai comer 10 mangas de uma vez, né? Porque senão vai dar algum problema por aí. Tudo a gente tem que ver, porque tem pessoa que às vezes fica muito entusiasmada, quer resolver o negócio na base do atacadismo. E às vezes não é bem assim. Fábio prefere caça sueco a francês. Eu li isso aqui também nos jornais. O caça francês Rafale, da empresa Dassault, ficou em terceiro e último lugar no relatório técnico da aeronáutica. Agora vamos ver se o que é que a presidência vai achar disso, como é que fica. Agora eles acertaram mais o sueco do que o francês. Isso aí vai, se acontecer, vai deixar o Sarko chupando o dedo. E a turma toda está tentando comprar o Brasil com esse negócio. A situação é precária. Agora, gente, eu tenho aqui o relatório das visitas ao site da Tertúlia 2008 e 2009. Em 2008, o máximo que teve fora aí dos acessos, das visitas, foi 526. Nesse ano passado, o máximo que nós tivemos, o top máximo, foi 601. De modo que houve um aumento de qualquer maneira na coisa, muito embora agora no fim do ano, devido à circunstância, caiu um pouco a situação. Mas o ano passado também teve 2 meses que não foram contados, né? Foi janeiro e fevereiro. Agora, de modo geral, a situação permanece, já praticamente caminhando para 2 anos do processo aí do site, a situação está firme. Está se mantendo. Eu queria dizer, ver se o Márcio está aí hoje, não, né? Não chegou, não, né? Ele me mandou. Aonde? Está ali. É que esse cara a gente não vê, né? Você sabe, né? Ô, Márcio, eu quero te agradecer os detalhes sobre a militares. Ele é o feirão. Sabe o que é o feirão? É a grande fera. Ele. Agora, esse cara precisa de trabalhar mais. Enquanto, esse é o livro, como é que está? O livro de Conscienciologia. O cara é uma cabeça. Ele pegou a militares e fez os detalhes, assim, uma opção de coisa. 100%. Não dá para corrigir. Algumas coisas só que eu não vou usar, porque eu já tenho lá. Mas o homem é uma fera. Agora, veja, ele conhece muito a parte intrafísica da vida. Devido ao seu negócio de professor, universidade, serviço seu, acho que é emprego, sei lá, né? Ele aprendeu a conviver com os outros. É bom qualquer coisa, viu? Vocês, professor aí, conversar com ele. Eu acho que você devia dar, por exemplo, um curso sobre o processo de relacionamento com os donos dos educandários, a equipe, o elenco da administração do educandário, os seus colegas do educandário, os professores do corpo docente e o corpo discente. Ele sabe tudo. O homem é uma fera. Agora, seria bom você dar um curso disso com a turma toda, um processo. Nós precisamos de melhorar o nosso nível de ensino aqui dentro. Educação, a toa que o Brasil precisa. Quanto mais falar nisso, melhor. Você não acha? Agora, um homem desse está desperdiçado. O que você faz com isso? Eu sei que você dá aula, mas além da aula. Assim, no dia a dia, tudo isso que estão lá são vivências. A maior parte. Não, eu vejo, por isso que eu estou falando, é uma coisa prática, objetiva. Você vivenciou aquilo. Agora, então, veja, seria bom você dar um curso disso. Você ainda não pensou, né, numa coisa dessa, seria bom.
Pensa bem num bom título aí, com uma situação dessa, para ficar chamativo, e vai dar. Outra coisa, a turma da Evolucim, a turma da Reaprendência aí, entende? Todos esses precisam entrar nisso. Instituto. Você já deu aula dessas coisas no Instituto sobre problema de didática e pedagogia? No intercâmbio lá no IPC, eu tinha a atividade relativa à formação docente, né? Pois é. Você orientava isso? Eu oriento professores. Então tá bom. Agora, seria bom você dar um aqui. Eu estou dando só a dica, mas pedindo aqui os negócios, porque dando no CAEC, você sabe, é aquilo que eles falam. E o povo, em parte, tem razão. Porque as coisas que nós temos aqui não são do CAEC. Tem um monte de coisa do CAEC que não são do CAEC. Por exemplo, tertuliário, holoteca, holociclo, não tem nada aqui. É geral. Outra coisa, esses laboratórios, jeitão aí. Por exemplo, a complementar, não é só do... Então, veja, seria bom você dar um curso aqui, envolvendo essa turma toda. Faz isso, estuda aí. Nós estamos começando um ano. Que esse ano seja o ano da sua manifestação prática conosco, né? Eu sei que lá... Agora, gente, eu acabei de receber aqui também um estimado embaixador, eu sou embaixador dessa história, segundo eles, que é o problema, sabe, lá, do Instituto Chico Xavier Juverado. Então, eles mandaram para mim aqui uns dados, tem até uma foto da história que eles estão fazendo, tudo, a gente vê como é que fica. Isso aqui já é coisa deles lá, isso aqui parece mais o do memorial do Chico, né? Para entrar a situação. Agora, eles falam aí o seguinte, mandaram para mim e a minha família. Ser diferente não é apenas necessário, é uma dádiva divina. Comprovamos isso através da nossa verdadeira e única identidade, a própria herança. Nós, do Instituto Chico Xavier, sabemos que 2009 foi um ano de muitas realizações, muito trabalho, dedicação ao futuro e aos sonhos. Esperamos que em 2010 continuemos a acreditar e trabalhar por nossos ideais e sonhos. Se queremos ter algo que nunca tivemos, é necessário fazer algo que nunca fizemos. Essa aqui é do Chico Xavier, essa palavra. Entende? Essa assertiva. Está bacana aqui. Muito bom. Se alguém quiser ver, está aqui. Agora, gente, falar em curso, eu aqui estou com outro curso que uma pessoa está oferecendo para fazer, está sugerindo que pode existir, está dando todas as dicas com estrutura já do curso. Aí, ó, preciso de ver quem é aqui de vocês que se interessa para entrar em contato com o nosso amigo, que vale a pena aqui. Sabe? O caso todo é o seguinte, ele fez um curso, mas aqui precisa a pessoa ler com calma. É o Felipe Piccoli. Agora, o curso de imersão, cooperação interespécies. Então, ele está falando do negócio da Terra e o processo interplanetário. É um negócio bem avançado das coisas. Agora, nós precisamos saber disso, não é por causa de ufologia, ou se amanhã os extraterrestres vão aterrissar aí na praça. Não. O problema é que vai ter umas colônias extrafísicas já. Extraterrestre, no caso, mas intrafísico. Isso vai também envolver o processo. Seria bom começar a estudar isso aqui. O Felipe Piccoli, ele está muito interessado nisso. É ele que tem feito mais perguntas sobre esses assuntos aqui. Entende? Agora, ó, se tem alguém aí que se interessa pelo processo da extraterrestrialidade, seria bom ver esse curso dele aqui, ó. Está aqui. Se alguém quiser, é muito importante. E isso vai ficar comigo também. Se alguém quiser, é só tirar cópia. Depois me dá os originais que eu quero deixar aqui no tertuliário para alguém que se interessar. Agora, aqui eu tenho uma pergunta que sobrou das coisas aí de ontem, e veio depois. É possível para uma Consim projetada acoplar com uma Consciex e ter uma retrocognição da Consciex? Sim. Mas olha, isso acontece mais com a Consim com outra Consim. Que agora tem o processo da Consim com a Consciex ao mesmo tempo. É aquele meu caso lá do Zanarotti, do povo da Itália, na hora que eu estava saindo, que eu comecei a ver tudo do rapaz que ficou em casa,
que era o problema da família inteira. Então eu comecei a ver a retrocognição da vida do rapaz junto com aquele povo todo. Aí, isso em 10 minutos. É que eles me pegaram na hora que eu estava quente, depois de várias horas de debate lá, eu estava com a corda meio descoincidido. A hora que o cara chegou junto com o rapaz, falou aquilo, eu comecei a ver e eu fui debulhando. O rapaz falou, não, é tudo isso que você está falando. Agora, nunca tinha visto o povo, não sabia de nada. Quer dizer, esse processo, então, de clarividência retrocognitiva, braba, é mais brabo é a hora que pega. A consciência que pega a consciência, que depois vê todo mundo, o grupo inteiro. Os que estão ressomados e aqueles que ainda não ressomaram. Esse meu caso lá em São Paulo deu problema porque eu só desatrelei do negócio, quer dizer, consegui fazer, você está entendendo, a desassimilação quando eu entrei no avião. A hora que eu fui para o aeroporto, entrei no avião para ir para o Rio. Que o negócio me envolveu. E todo mundo que viu lá ficou besta. Porque eu fui falando e o cara, bobo, eles chegaram a sentar para ouvir o que eu ia falar. Agora, foi 10 minutos, eu expliquei tudo. O que é que tinha, por que o caso da família, o que é que havia, o problema, como é que é a vida anterior, o que é que houve, onde é que foi que houve errado, a pessoa que está ressomada, a outra que não estava, o que é que tinha, quem eram eles. Nunca vi as pessoas. Agora, tudo é o processo italiano. Eles eram oriundos, gente, e que tinha relação com a Itália também no passado. De modo que essas coisas todas, isso tudo é possível. É bom guardar aí a pergunta que foi feita. Agora, gente, eu aqui tenho outra coisa. Isso aqui é o tal livro brabo. Chefe. Você sabe o que é o chefe? Né? Chefe é o Lula, sobre o processo do mensalão. São 398 páginas da internet, e eles pegaram agora, anteontem aqui para a gente ver. Eu estive olhando, é impressionante a documentação que tem aqui. Se alguém quiser ver, está aqui. Se quiser ver depois, eu vou pedir hoje, depois para a Cristiane, para levar para a biblioteca já isso aqui. Isso é o senhor documento para nós. Agora, ó, isso aqui foi escrito pelo Patarra, em 2005 e 2006. Entende? Agora que ele colocou assim, porque, segundo o que vocês falaram, isso aqui parece que foi para publicar, mas as editoras não toparam, né, fazer... Tem versão em espanhol, Valdo? Hein? Espanhol tem versão? Não, isso aqui é só português. Agora, o caso é impressionante, os dados que tem aqui. Tem toda a relação que aconteceu na questão de mensalão. Agora, isso aqui é importante hoje, para a gente ver em relação com esse mensalão que tem agora em Brasília, que é a continuação desse, né? Tem que juntar, quer dizer, esse caso, esse processo tem filhote. Agora, isso aqui é impressionante. Vale a pena ver. Eu estive vendo aí com calma agora. Eu depois, uma hora, eu quero ver tudo que diz respeito ao Roberto Jefferson. Aí está falando muito detalhe dele. Tem coisa desse cara que eu não conheço tudo. Eu quero dar uma olhadela ainda oportunamente, mas não agora. Por isso que eu vou pedir para levar para a holoteca. Professor? Sim. Posso? Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria que o senhor explicasse aqui. Você já viu que ela está aí? Sim, estou começando o ano fazendo perguntas, né? Quer dizer, veio com a corda toda, tem cuidado. Sou uma boa aluna. Tá? Em detalhismo, por favor, na página 65, o primeiro item, códigologia. Eu gostaria que o senhor... Código Pessoal de Cosmoética, sinalizando o subnível da autorretabilidade evolutiva através da sensação íntima de desconforto. Então, veja, a pessoa vai fazer o código, aí ela começa a aplicar o código na vida dela. Então, ela vê que ela está em subnível, está faltando alguma coisa. Então, começa a aparecer um desconfortozinho, entendeu? E é preciso ter cuidado com isso. A sensação íntima de desconforto, devido à autorrentabilidade, que não está ali dentro daquele nível que a pessoa espera. Eu acho que vocês já superaram esse nível. Vocês já estão melhorzinhos nisso aí, né? A ação está melhor. Tá certo?
Não precisa ficar triste. Você também, né? Você já superou. Obrigada. Tá certo? Agora, então, vamos ver aí o que vocês acham do alto rendimento evolutivo. Mas fala aí, qual é a tristeza? Não, eu queria voltar um pouco ao assunto de ontem. Em relação ao equilíbrio, eu entendo que se a pessoa mantém uma média de manifestações mais equilibradas, ela vai tendendo à homeostase. Mas existe algum fator-chave para fixar o equilíbrio, para fixação? Existe. É aquele fator onde a pessoa reúne todas as reações pessoais dela que dizem respeito ao holossoma. É esquisito eu falar isso, mas vê se me entende. Então, por exemplo, você tem lá alguma ideia, alguma reação, algum conceito, que é uma coisa, por exemplo, eu falo para você assim, palavra-chave. Palavra-chave é uma palavra, tá certo? Agora eu viro para você e falo assim, conceito-chave, já é outra coisa, já é um conjunto aí, não só de palavras, mas de conteúdo. Então vamos pensar, você não pensa, quando eu falo assim, o processo não é uma palavra-chave, vamos falar aqui do conceito-chave, está claro isso? Então, há um conceito-chave ser que aquilo pega o soma, o energossoma, o psicossoma e o mental soma. A hora que esse processo fica irradiante e complexo, você está entendendo? Porque é um conjunto conteudístico de condições, isso aí às vezes impulsiona a pessoa. Então, por exemplo, eu vi um negócio muito cedo, mas não sabia caracterizar o que era, eu só falava que era a minha cabeça, eu ia estudar. Com o passar do tempo eu vi que o melhor nome que eu poderia usar em tudo que havia, eu estudei na ocasião espiritologia, almologia, fui estudar o processo da psicometria para ver a alma das coisas e cheguei à conclusão que o melhor era a consciência. Mas veja, não é o conceito, não é a palavra-chave consciência para mim, é o conceito-chave que no caso passou para o problema da disciplina, que é a conscienciologia, como eu chamo. Você entendeu? Então, por exemplo, a conscienciologia, para mim, ela me dá o equilíbrio do trabalho que eu faço, da minha proexia, do desenvolvimento do meu tempo, do meu turno mental somático, da minha disciplina. Presta atenção, estou mostrando a minha condição, vamos dizer, reles, se entendendo, de, vamos dizer, pré-serenão, vulgar, mas que está lúcido da história. Quer dizer, eu estou caminhando para ser isso que eu vi falando, com sim lúcida. Então, nesse ponto, isso aí para mim é equilíbrio. Agora, no seu, você tem que estudar o que é que foi. Uma coisa no seu caso, atualmente, que deve influir, claro que você precisa de estudar, é a medicina. O que é que rodou? Aquilo não é que rodou, vocês falam outro nome, né? O que é que, como é que chama? Não é rodar. O que culminou para... O que rolou até chegar na rolar, vocês usam? O que é que rolou até chegar no processo da medicina? Aí então você vai ver o processo da interassistencialidade do seu caso, vocês duas. Tem que estudar isso tudo. Agora, daí é que vai ser extraído a mega-gescom. Extraída a mega-gescom. Você entendeu mais ou menos isso que eu quis dizer? A situação é por aí. Agora veja, esse é o equilíbrio. Vamos dizer, é o detonador do equilíbrio básico. É a bola de neve do processo. É o gatilho do seu processo para alcançar o complexo. Professor, tem mais uma outra questão que eu queria entender melhor. O senhor poderia explicar um pouco, o senhor já falou alguma coisa em outras tertúlias, sobre a questão da sensualidade. Qual é como o senhor falou, o detonador, entendeu? O que acontece para desencadear esse perfil? O porquê que isso acontece? De quê? Sensualidade. O problema todo é o seguinte, quase sempre isso ocorre pelo problema
da pessoa ter usado a força presencial de uma maneira não 100%, mas menor. Então, por exemplo, vamos entender bem a situação. Há uma diferença muito grande na vida entre liberdade e contingenciamento. Agora, a força presencial da pessoa, ela às vezes supera o processo da liberdade e ultrapassa também o contingenciamento. Isso é um antagonismo, tá certo? Liberdade é uma coisa, contingenciamento é outra. Vamos começar a entender isso aí. Agora, vamos supor, existe um processo de uma síndrome braba, que eu já falei aí, é um processo que eles estudam muito na Itália, que é a síndrome de Stendhal. Você sabe o que é? A pessoa vê aquela aula de arte, fica estática, fica ebetada, que é o nome. Então, ela fica extasiada, e às vezes ela desmaia com o processo. Agora, veja, a força presencial, significando potencialização da psicosfera energética, do visual harmônico da pessoa, que às vezes a psicosfera, o problema irradia isso. Isso aqui é empatia, isso aqui é uma série de condições, magnetismo pessoal, o processo da... Entende? Todo esse problema. Então, veja, numa condição dessa, quando há uma potencialização da psicosfera energética, visual harmônico da consciência, isso pode alcançar um nível capaz de deflagrar a síndrome de Stendhal da empatia à primeira vista. Vocês estão entendendo? Então, isso aqui é o amor que o povo chama amor à primeira vista, que a pessoa teve, etc. Mas isso, o amor à primeira vista ainda não é bem. É conforme o caso é que ocorre isso. Em certos casos, tal personalidade humana, com a chamada provação da estética, da beleza, aquilo que eles falam no Espiritismo, ela pode travar o desenvolvimento das atividades dos circunstantes quando eles são sensíveis. Que aquilo estratifica. A pessoa dá aquele impacto. Você está entendendo? Agora, aí entra, é nesse ponto que entra a sensualidade, sexualidade, afetividade, o processo, vamos dizer, a sexomatologia toda está nisso. Mas o caso não é esse. É energossomatologia que está nisso. É mais sério. São as energias da pessoa. Por isso que eu estou falando. É a potencialização da psicosfera energética, do visual harmônico. Isso aqui é o carisma real. O real. Agora, é lógico que isso aqui é a maioria que ocorre, devido ao processo de sexo, ocorre mais com mulher. Mas tem homem também do mesmo jeito. Então, é aquela pessoa que viu o outro e ficou considerado. Outra coisa, naquele processo, por exemplo, que nós já estudamos aí, mas que eu ainda não trouxe aqui, mas que eu já estudei, nós vamos estudar, né? Eu tenho que falar que vamos estudar, porque não tem jeito, que é a amizade raríssima, que a gente ainda não trouxe. Vocês vão examinar isso aí, como é que é a situação. Agora, tem personalidades aí entre vocês que são assim, homens e mulheres. Tem umas que são mais, é aquilo que o povo chama de mais chamativa, que gruda, é o processo do grude, é o visco. Agora veja, não são personalidades, em medicina o nome é enequético. Se estudar, sabe o que é personalidade enequética? Que é a viscosa, é aquele doente mental que não te deixa. E outra coisa, tem uns que não deixam a gente à distância. Por exemplo, ontem eu recebi uma carta dessa grossura, assim, escrita à mão, de um lado e do outro da folha. Essa senhora escreve para mim faz mais de 20 anos, tá? Eu acho que uns 30 anos. Entende? Ela escreve sempre, o tempo todo. A Marta tem tomado providência, tem escrito para ela de vez em quando, tem dado a opinião, a gente tem trabalhado com ela. Mas então, essa é uma personalidade enequética grafo-pensênica. Vocês estão entendendo? Não? Uhum. Então, veja, a personalidade enequética também, ela pode aparecer por aí, tá certo? Isso seria já um produto secundário do processo da síndrome de Stendhal relativo à personalidade, à pessoa. Vocês estão entendendo? Agora, uma coisa, isso ainda não foi estudado, eu ainda não vi nada disso na psicologia.
tudo aqui está para ser estudado. Professor. Agora, que esses são dados meus que eu tenho aqui das minhas anotações, e hoje tinha justamente isso aqui, coincidiu com a sua pergunta. Só para finalizar, e qual seria o antídoto, então, nesse caso? Porque, às vezes, esse o padrão... antídoto é minimizar o processo através da camuflagem. Entende? É aquilo que a gente falava aí com as moças lá do Greenvex, lá, a Graça deu até aula sobre isso, mostrando. Assim, não, a primeira coisa que você faz é o seguinte: você é solteira, então coloca uma aliança na mão esquerda, para mostrar que assim você evita a paquera, a insistência, a briga, law and order. Entendeu? Agora, o problema todo é o seguinte: é aí que o cara, a dona, por exemplo, coloca aqueles óculos escuros assim, ó, né, de motociclista, e faz um coque. Entende? E outra coisa, uma roupa de freira, daquelas, né? O negócio todo, isso aí tudo é para mascarar. Agora, é um perigo isso também, porque se a pessoa mascara demais, o dia que ela produz, aparece lá, dá um choque, ó, aí cria problema. Então, vai um choque tudo de uma vez, em vez de ser aos poucos. Tudo isso tem. Atenção nisso que vocês vão entender como é que é. Agora, aqui tem muita gente assim, tem esse processo já. Agora a gente está mexendo com muita energia, ainda piora mais, aumenta. Agora, o processo é o fascínio, o nome correto de tudo isso aí. Não é bem só charme ou qualquer coisa, não. A coisa é mais séria. O problema é a fascinação. Agora, a fascinação, isso é um fato. E é um problema, o seguinte, às vezes é um problema psiquiátrico, né? Sério. Eu vi muita gente, quando eu estava trabalhando com o processo dentro da psiquiatria, de moças. Inclusive aquela que eu sempre contava de 17 anos. A moça era bonita. Agora, você vê a radiação do processo de energia. Por exemplo, aquela nossa moça, que eu chamo, ela, não sei se ela está aqui agora, que eu chamo que ela é a Miss Energia. Não, ela já foi embora. Já viajou ontem. Agora, o que se passa? Ela tem energia, dá com pau, você nota. Agora, se de ver, porque ela é muito... Se ela está mais ou menos assentada, a energia funciona mais. Se ela estiver assim, aquilo dispersa. Você está entendendo? Observa ela. Ela é um caso para se estudar esse problema. É um caso sério, muito sério. Sovaldo, uma vez o senhor colocou, a gente conversando sobre esse assunto de força presencial, o senhor falou, não, é igual a uma bolha de sabão, que a gente não tem como não ver. E eu fiquei encasquetada com essa associação, com essa analogia da bolha de sabão. É uma bolha de sabão, por quê? A bolha de sabão é o seguinte, ela é praticamente transparente, não é? E como é que você vê? Você está entendendo? Vocês têm bolha de sabão. Faz parte. O Luiz tem bolha de sabão. Você está entendendo? Isso faz parte do serviço. Aqui tem vários assim. Agora, com o passar do tempo, vocês vão dominando mais as energias, vão entendendo mais a energossomatologia, o domínio do processo é melhor. Agora, ó, não fica pensando que a idade vai acabar com isso, nem sempre. Pelo contrário. Por exemplo, no caso de mulher, às vezes, a Balzaca é melhor do que a jovem. Tem muito mais força. Isso é um perigo. Uma outra coisa, isso aí é um dos assuntos que eu estudei em Hollywood. Era uma das coisas que eu queria estudar, porque eu era implicado com isso. Agora, naquela ocasião, eu já tinha visto que toda moça, por exemplo, desde a época do ginásio, que eu vi, que era fora de série, que tinha o processo de energia, porque eu já mexia com energia, sabia de tudo, a maioria deu para trás e criou problema. E tinha também os rapazes. Um deles, por exemplo, era um negócio esse cara. Aonde ele chegava, a energia mudava. E outra coisa, ele tinha a mesma idade que os outros, aquela coisa toda. Agora, ele se casou, fez aquela coisa toda, mas espreme, não deu nada. O que resultou daquilo? Não deu nada. Você está entendendo? Agora, ele era impressionante, foi um dos caras mais impressionantes que eu vi. Entende? O processo da empatia, da simpatia,
da força presencial. É uma loucura. Agora, eu vi isso muito. Eu vi isso com muitas pessoas. Uma delas, por exemplo, era a tal moça que dava em cima de mim, que não me deixava, me perseguia até, descobria que eu ia para o cinema e sentava atrás, começava a mexer comigo. Essa foi Miss Uberaba. Era linda, menina. Terrível. Mas ela se casou, as coisas dela lá, seguiu o caminho dela. Aquela que você comenta do canecão, do dono do canecão, não tinha também uma? Você falou que ela sumiu depois e tal. Sim. Que era bem bonita. Eu vi muita gente assim. Entendeu? Agora, tem aquelas fases que às vezes a pessoa chega num pico, depois ela some, aquele some. Mas agora há pessoas que vão nisso o tempo todo. Por isso que tem homens e mulheres aí. Por exemplo, o charme lá do Sean Connery. Todo mundo sabe do negócio. Uma outra dona, essa Zita Jones. Essa aí é terrível também em matéria de presença, coisa toda. Outra coisa, já deu à luz, não sei quantos filhos, a situação toda. E a dona é terrível. Ela chega, ela rouba a cena. Agora, o que eu queria entender, porque para você entender esse processo, que é a psicosfera da pessoa, então aí vem o problema todo do holopensene, não é só problema da energia, mas é o holopensene de todos os veículos de manifestação da consciência. Então, uma coisa muito importante que tem é justamente ver esse cabedal da pessoa, como é que é. E se você tem contato com a pessoa, melhor. Foi por isso que eu quis ver no processo de Hollywood. Agora, o que é interessante, eu falei aqui o problema do visual que ajuda, mas isso não é. Porque tem pessoas, às vezes, que é um canhão, e ela domina tudo por causa do processo de energia. Então, isso aí, num caso desse, é pior. Você está entendendo? Que a pessoa está com aquilo e já vem mascarada. Você está entendendo? Agora, tem gente que não vem. Eu ia perguntar exatamente isso, em relação da aparência da pessoa, né? Porque nem sempre tem relação, né? O processo pode vir junto, pode não vir. Mas como que se faz uma transição para isso, do impacto da aparência para uma força presencial com predominância do mental soma? Em que a pessoa aparece... Mas aí é que vem o processo de trabalho da pessoa, aí é que vem a Mega Gescom, a Proex. E com esse é o trabalho. Também, agora, né? se a pessoa ainda está dentro disso, ainda dentro do problema, é porque ainda tem coisa para resolver disso aí. Pois é, se ela ainda está lá dentro, e a coisa é muito óbvia, é porque ainda tem problema nisso. Agora, quase sempre, essas pessoas às vezes têm uma doença crônica, ou passou por uma doença crônica, você entende? É um caso típico. Agora, preciso examinar tudo para ver como é que é, né? Lá, por exemplo, em Hollywood, eu examinei muito isso, para ver a situação. Agora, é muito engraçado, porque com o passar do tempo, o povo fica sabendo tudo, inclusive os negócios lá do Frank Sinatra. Eles vão e passam o pente fino, eles pinteiam com pente fino, passam o micrótomo, acabam examinando tudo. O que é que irradia da pessoa? Agora, esse estudo da irradiação é muito sério. Que é a irradiação da energia, antes de mais nada, é a irradiação da pessoa. Outra coisa, todo mundo faz projeção, inevitavelmente, praticamente o tempo todo, de energia. É uma projeção natural de todo mundo. Professor, eu só queria clarear uma coisa. O senhor falou da questão da camuflagem, né? Que seria um paliativo. Mas qual seria uma forma assim, de ir na cura mesmo? Porque, no caso assim, da questão da sensibilidade. A personalidade da pessoa, a seriedade dela com aquilo que ela faz. A seriedade, por exemplo, é um encapsulamento, é uma defesa, é um escudo. A seriedade, Porque o processo, por exemplo, um sorriso abre, derruba, o processo da ponte levadiça. O sorriso é a hora que a ponte levadiça bate, ela abriu. Você está entendendo? Isso aí é um perigo.
Agora, por exemplo, uma seriedade não. A ponte não foi descida. A pessoa está vendo lá, mas dá a meia lá em cima. Não está? Entende? Até em função disso, uma dúvida também. Eu tenho observado que, em alguns contextos, a gente até é mal interpretado no ponto de vista de ser antipático, né? Porque é muito sério. Isso é muito comum. Dos males o menor. Às vezes é preferível ser antipático. É muita gente. Isso é muito comum. É muito comum. Agora, o caso todo é manter os dados e a potencialidade sem a pessoa perder o track, sem perder o caminho. Agora, ela deve manter isso. O ideal é manter. Manter, assim, mastering, quer dizer, você dominando a situação, você está governando o que é. Agora, perder nem sempre significa vitória. Você está entendendo? A pessoa perder essa condição não significa sucesso, nem sempre é. Walter, você sempre comenta esse processo de radiação de energia com a questão dos atores, né, atrizes, né, artistas de uma forma geral. Você chegou a ver isso em atletas também? E de perto, coisa muito séria. Você pode Tem citar gente assim, que é incrível, né? E como é que esse processo se manifestava na questão do esporte? Olha, o problema não é só esse. Lá em Hollywood você tem todo esse povo. Por exemplo, um dos caras que eu vi aqui, havia uma festa, uma party daquelas. Ele chegava, ele tomava conta da festa. Agora, o que é esse cara? Esse cara tinha um corpo tipo Chico Xavier, é suprarrenal, grandão, quadrado e super esplêndido. Feio como a necessidade. Ele dominava tudo. Agora, a capacidade dele de comunicação era um absurdo. Às vezes tem filme que ele aparece, desses antigos aí, às vezes ele aparece. Ele era, às vezes, uma personalidade secundária no negócio. Mas em Hollywood, lá na Universal, ele trabalhou muito tempo. Agora, todo mundo gostava dele, todo mundo chegava, cumprimentava esse cara, tudo falava com ele. Agora, veja, era o último, se por exemplo, colocasse, sabe aquele negócio de ver esses segundos que coloca, né? Você fica aqui para ver. Ele seria o último que você ia escolher para falar assim, qual é a personalidade que chama. Esse é o pior. Ninguém ia escolher esse cara. No entanto, na hora que chegava lá, ele atraía todo mundo. Era um elemento atrator. Entendeu? Então a consinha atratora, isso aí é que é o. Esse é um dos fatos da história toda. Agora, pensem bem vocês. Aumenta seu processo de mental soma. Coloca a consciência evolutiva funcionando teatricamente na vida de vocês. Isso tudo vai aumentar. Agora, sua capacidade, por exemplo, se você vai dar aula, você vai ter muito mais força do que os outros. Você vai ter um debate. Você já entrou com 50% a seu favor. Isso aí é terrível. Você tem muito cuidado com isso tudo. Está entendendo? Essas coisas ocorrem. Agora, então, você veja, a pessoa não precisa fazer média. Ela faz média sem querer. Isso é que é dureza. Então, essa que é a força presencial brava da história. Agora, por exemplo, isso perturba os outros. O caso daquele nosso amigo que eu já falei aqui para vocês, o psiquiatra lá, o Dr. Weiss, lá da Califórnia, estava lá no meu curso, ele falou assim, olha, depois desses dias aqui com você, eu estou de pleno acordo com você, assina embaixo, mas, Walter, eu não posso deixar essas coisas. Por exemplo, aquela moça lá, era uma estrada de Hollywood, realmente, uma coisa, a moça, eu não posso ir embora. E outra coisa, eu não tenho ideia, eu sou promíscuo. Agora, veja, o cara estava assim, e não sabia o que fazer com aquilo. Outra coisa, judeu. Outra coisa, riquíssimo, tinha tudo na mão, ele que dominava aqueles médicos, psicólogos, todo mundo ali da área da saúde. Foi por isso que ele foi no meu curso, porque a turma estava pedindo muita licença. Quando eu chegava eles pediam licença. Eu disse, não, eu vou lá ver o que esse homem tem. Ele está me desvirtuando do trabalho. Chegou lá e ele julgou, não, não te dou razão, tu tem razão, o povo está certo. Eles viram antes de mim. Mas como eu vou mudar isso? Agora, se um dia eu mudar, eu vou ao Brasil. Vou lá conversar com você, vou resolver.
Assim, é esse. Agora, veja, essas moças lá estavam perturbando o cara. E não eram grandes atrizes, não, são as estrelas de Hollywood. Uma delas estava lá, realmente era de fechar o comércio. A menina que estava lá. E ele apontou justamente para ela, já conhecia, lógico, né? Quando ele chegou lá, a gente devia ter conversado com ela, porque americano é o seguinte, é tudo no imediato, necessário. Aquele que anda menos, vai a jato. Tudo deles é assim. Então, como é que fica? Agora, o que eu quero lembrar para vocês é isso. O estudo disso aí é uma das coisas que ainda precisava de entrar mais. A psicologia eu acho um pouco tímida nessas coisas, para avaliar as coisas. E a psiquiatria não está nem aí ainda para avaliar essas coisas. Então precisa de ser estudado mais, ver a situação como é que é, com calma. Agora, eu procurei fazer experiência de diversos níveis para ter uma noção mais justa do processo. E isso é sério. Uma outra coisa, há homossexuais também que têm todo esse poder de uma força terrível. Eu também vi isso em Hollywood. Lá em Hollywood o nome é o seguinte, é a pessoa que engole o outro na cena. Então, ele rouba a cena de todo mundo. Esse aqui é o termo que eles usam mais, é roubar a cena. E essas pessoas roubam mesmo, não tem saída. Agora veja, foi isso que eles falaram a meu respeito. Só que tem, que eu me mascaro, eu sou mais sério, eu evito estar sorrindo demais, eu só sorrio quando tiro fotografia com o outro. Mas você já viu quando o meu negócio é sério, às vezes eu evito sorrir. Porque senão vai criar problema amanhã para mim com as coisas. Você está entendendo como é que é? O que é? Eu estava pensando em relação à força presencial, que o senhor sempre coloca assim, não, aproveita esse aspecto da sua personalidade, tira partido disso, né, no sentido de fazer mais assistência, enfim, de trabalho. Então, eu já vi o senhor colocando em relação à masculinidade, de um certo tipo de personalidade aqui da CCCI, outros a feminilidade. Em casos até falou da cor. Não, tira partido disso. Essa cor que você tem, né, do tom de pele é interessante. Então, eu queria entender como que o senhor pensa isso? Como tirar partido disso? O caso é o seguinte, depende vamos dizer, do contexto, daquela circunstância, o que é que tem, o que é que você pode canalizar os seus potenciais, objetivando aquela meta, aquele objetivo daquela circunstância. Isso é que tem que ser visto. Por exemplo, no Rio, você tem muita saída. Em outros lugares nem tanto. Por exemplo, na França, não tanto. O processo todo é esse. Na França é a cidade melhor do que você. Agora, no Rio, você é a cidade melhor do que ela. Entendendo matéria de apresentação. Agora, veja, isso aí é um fator. Então, por exemplo, num caso desse, se lá tem interesse, você quer ressaltar aquilo, você se prepara, arruma, te vira, se produz nesse sentido. Que é o que eles fazem, o processo, por exemplo, de maquiagem. Tudo é feito para isso, a produção. Um dos cursos que eu tive, e foi feito com FEGs, quer dizer, os homossexuais especializados FEG de Hollywood, foi justamente sobre maquiagem, cosmetria, dos processos dele, que são dos mais avançados que tem. Tem uma classe também séria, que é de Paris, que aquele povo é muito bom, que eu também estive estudando com a turma do Moulin Rouge e outras coisas mais. É gente muito brava. Porque lá eles gostam de tudo mais claro, mais suave. Mas você sabe, é com calma. Por esse caso do tom da pele, né? Isso é interessante se a gente falar em relação comigo mesmo, né? O tom jambo, né? Da mulata, do Brasil, enfim. E que dá para tirar mais partido disso. Mas veja, eu vim morar no Paraná. Eu sou mulher, nordestina e mulata. Atendo em medicina. A força que eu tenho que fazer aqui é 1000 vezes maior do que se fosse no Rio de Janeiro, ou se fosse em algum lugar que tivesse uma aceitação maior. É isso né? que eu quero dizer. Então é isso que eu fiquei pensando. Às vezes não é
é de impulsionar? Agora, aqui o seu problema é de vir dos imigrantes. Exatamente, aqui tem muito mais colônia, tudo. Cascavel foi um problema. Eu tive que entrar com tudo para conseguir sobreviver lá. Italiano, alemão. Porque o povo é demais, é racista demais. O povo achava que eu fazia bronzeamento artificial. Porque eu não admitia que eu era dessa cor, tinha cabelo liso. Eu não admite. Eles achavam que eu fazia bronzeamento artificial. Então é um negócio esquisito isso, sabe? Agora uma coisa que você deve falar de vez em quando, assim, o meu narizinho não é. O nariz é fino. É aquele negócio de Big Nose, né, da China. Você sabe que na China o povo chega lá e fala assim, não, isso aí é Big Nose, sério. Não é daqui, porque todo mundo tem um narizinho menor. Mas aí então a minha questão, no Rio realmente era uma outra história, né? Aqui eu faço mais força, mas me saio bem. Mas com o tempo você cria. Como que isso eu sei que isso fica secundário. Mas eu quero saber como que, não no lugar onde eu trabalho, eu quero saber como que eu posso usar isso no sentido melhor, para produzir mais. Mostra mais sua competência, sua maturidade. Olha a sua personalidade, olha isso. Com o tempo você domina tudo isso, tudo fica secundário. Agora, lembrando que esses fatores sempre influem. Sempre vão influir. Isso é que eu estava contando aí, ó. Tiveram agora essas pessoas que vieram aí da Alemanha, com esse negócio todo, a gente está conversando. O racismo já está graçando lá do mesmo jeito que era. A coisa é brava, de certa áreas, não é fácil. Eu estava explicando por causa do negócio do Borna, essas coisas todas, eu tive que explicar para mais de uma pessoa. A situação é brava, não é fácil. Então essas coisas tem. Aqui também, com todo o processo das etnias, há uma certa separação. Isso é inevitável, faz parte da vida humana. Isso é igualzinho gente, por exemplo. Tem gente que gosta de cachorro, tem outros que não gostam de animal doméstico. Cada um faz o que pode. É a vida, a diversificação do temperamento. Agora, gente, aqui, ó, umas perguntas aqui. Qual a sua opinião sobre hidrocolonterapia, técnica estadunidense, trazida pelo Dr. Doris Israel, visando limpeza intestinal, perda de peso, melhoria de pele, cura de gases, através de uma máquina que coloca água morna previamente filtrada e purificada no intestino? Olha, há mais ou menos 20 ou 30 anos, eu vi essas coisas todas e fui estudar para examinar na Califórnia, lá em Los Angeles. Tinha até uma pessoa que era muito minha amiga, que era o maior amigo da dona que cuidava disso. Eu então fui ver os aparelhos, as coisas todas. Isso já faz algumas dezenas de anos. Essa turma vivia disso. Os profissionais lá. Eu só vivia dessas coisas. Há muita gente dos Estados Unidos que fazia tudo isso. Atualmente eu não tenho mais noção como é que ficou a situação. Agora era um monte de máquina que eles tinham de tudo quanto era tipo. Eu vi isso tudo na década de 60, examinei. O Brasil, naquela ocasião, nem pensava nisso. Quer dizer que o negócio veio para cá. Pode ser agora recente. Eu não sei como é que está, não estou atualizado. Sobre o verbete de ontem, entendo que uma postura mais séria também é uma postura mais equilibrada. Poderia expandir a relação entre seriedade, equilíbrio e maturidade consciencial? O caso é o seguinte. Seriedade é a pessoa que é séria quando precisa e ela é mais alegre quando precisa. Isso é que mostra equilíbrio. E isso mostra também a maturidade consciencial. Uma pessoa com maturidade não é uma pessoa nem que ri à toa, porque ela não é boba alegre. Nem também é uma pessoa de contrassenso, tudo fechado. Não. Ela ri e ela é séria, depende do que é. Outra coisa também, uma pessoa assim, ela pode ser introvertida e ela também é extrovertida. Quando ela precisa, ela é normovertida. Então, isso é que mostra equilíbrio e isso é que mostra maturidade. Em matéria de equilibriologia, esse é o caminho. Em principiologia, na primeira linha, o senhor poderia ampliar o princípio javalínico do devagar e sempre? O caso é o seguinte, é aquela pessoa que vê o megafoco, o objetivo, aquela meta, e ela não perde essa meta, ela fica na pista principal o tempo todo, ela não vai para o acostamento.
E outra coisa, ela faz força para engolir o que aparece na frente. Esse princípio javalínico é muito difícil de ser executado, vivenciado, que é o seguinte: você não contorna os obstáculos, você engole os obstáculos. Então isso aí é muito diferente. Você não vai dar um pulo, não vai dar um jumping no obstáculo, não. Você destrói o obstáculo, você seguir em frente. É isso que a gente chama da cosmoética destrutiva. Esse é o princípio javalínico. É muito difícil, não é fácil, a pessoa tem que estudar muito, ver como é que ela não pode ser, vamos dizer, ilícita, ilegal, ela não pode ser dolosa dentro do processo para engolir o obstáculo. Ela tem que dar um jeito. Paguei os estudos de níveis médio e superior de uma sobrinha. Hoje, muito bem empregada, a mesma me trata com indiferença e frieza. Já me ressenti muito com essa situação. Hoje, nem tanto. Nesse caso, poderá haver intervisão grupal? Sim, isso é uma boba. Para com isso. Você está dando valor para a ingratidão. Ingratidão é uma bênção, às vezes, para a pessoa. Se a ingratidão não é sua, da pessoa, você não tem a ver com isso. Você cumpriu o seu dever. Agora, na hora que você acha que ela é ingrata a você, você não ajudou nada, não valeu nada. Você não fez assistência nenhuma. Por quê? Você está cobrando, cobrança mostra que a pessoa não fez nada. Então pensa nisso, examina bem. Não pode ter isso, não. Outra coisa também, a gente não pode estar sendo perturbado por peanuts, por coisas insignificantes, por processos de nuances de certas coisas que a pessoa está errando. Se ela sabe o erro dos outros, é uma bênção para ela. Ela deve agradecer. Agora, não deve se prejudicar com isso. Não deve ampliar, ela tem que minimizar. Se o erro não é dela, é da outra pessoa, por que ela vai ficar preocupada com isso? Tá? Isso é tolice. Tem que passar por cima. Falta maturidade. Vamos ver se agora você vai ter mais maturidade com isso. Sou uma pessoa que gosta muito da minha profissão. Sou arquiteto. Tenho interesse em saber se existe uma possibilidade de relacionar a minha profissão com assistencialidade extrafísica. Depois que eu li o relato projetivo, Projeções da Consciência, e o senhor narra uma experiência de um grupo de amparadores que estava fazendo encapsulamento de uma obra, de um centro educacional, fiquei pensando nessa possibilidade. É possível relacionar meus conhecimentos de arquitetura para ampliar e otimizar tal fenômeno? É exatamente isso. Pode trabalhar, que tem muita coisa nesse sentido. O problema é estado vibracional, ver como é que você faz. Eu, por exemplo, não sou arquiteto, mas eu trabalho. Eu faço o que eu posso, dentro desses processos. Isso tudo tem sua relação. Então, o problema é exteriorizar a energia para limpar os ambientes. E outra coisa, construa, ou arquitete, ou conceba, ou faça uma criação de arquitetura que seja funcional em primeiro lugar. Em segundo, você põe a estética. A maioria dos arquitetos ainda hoje coloca a estética antes da funcionalidade. No entanto, a fisiologia, que é a coisa mais séria que tem. Pensa nisso, que você já vai caminhar muito para o processo extrafísico. O senhor viu o filme Uma Mente Brilhante? Sim. Nesse filme, a personalidade John Nash é um gênio da matemática, aos 21 anos, formulou um teorema que provou sua genialidade e o tornou aclamado no meio onde atuava. Porém, aos poucos se transforma em um sofrido e atormentado homem que chega até mesmo a ser diagnosticado como esquizofrênico pelos médicos que tratam. Porém, após tantos anos de luta para se recuperar, ele consegue retornar à sociedade e acaba sendo premiado com o Nobel. Pergunta: ele realmente via consciência em suas alucinações? Tinha sério ou era imaginação devido à esquizofrenia? Não, ele não era propriamente esquizofrênico, ele era um possesso. Na vida, o que eu já examinei das coisas dele, independente do filme, esse homem foi possesso durante muito tempo. Era uma possessão e semi-possessão que ele tinha. Por isso que aquele era bom, piorou, depois melhorou. As incêndios que estão acontecendo hoje pelo Brasil afora, com destruição de muitas cidades, de soma de famílias inteiras, estão ligados a algum processo de reurbanização extrafísica? Não. Isso aí está ligado ao processo da falta de urbanização intrafísica, que o povo não faz. Olha o Rio de Janeiro como é que é.
Eu falei demais nisso aí. Uma vez me chamaram lá para dar opinião lá sobre a área da rodoviária, eu já expliquei isso aqui. E eu vi a maquete do Rio de Janeiro toda em cima de uma mesa, assim de mais de 10 metros de tamanho. Isso lá no edifício Menezes Porto, o último andar. Eu fui lá para atender, então tinha várias autoridades que queriam saber, porque sabia que na área lá eu conhecia bem. Então eu fui falar, e eles falaram assim, o que você acha que precisa mais no Rio de Janeiro? Olha, meu problema vocês têm que dar um jeito, que é o que eu penso, é o processo desses morros do Rio, tem que dar um jeito, não pode ficar assim. Eu estava andando na rua, quando começou uma chuva muito forte, eu não pude chegar em casa. A hora que eu fui, então, passando para atravessar a rua com o guarda-chuva, que eu suspendi, eu vi exatamente 10 pessoas caindo do morro embaixo, assim. Agora, umas caíam assim. Eu, na minha condição de médico, fui lá para ajudar, daí a pouco fizeram assistência, o negócio todo para levar. Aquelas pessoas caíram lá, morreram na hora. Isso foi em Ipanema. Agora, então, eu expliquei isso tudo para eles, falei assim, olha, até quando que a gente vai continuar com isso? Esse local lá cair lá, houve tanto movimento, tanta coisa, eu mesmo entrei nessa, que atualmente lá eles fizeram um edifício enorme que está lá, que não tem problema nenhum. Lá não vai cair mais, não tem jeito. Mas lá naquela área ainda tem coisa que pode cair. Agora, fizeram uma porção de reforços, uma série de coisas, mas só às vezes não adianta. Tem que melhorar a situação. E lá tem muita coisa. O Rio de Janeiro Pois é. Agora veja, Angra dos Reis, eu vi isso tudo quando eu estive lá com o Chico. Falei essas coisas todas. Olha o que agora está acontecendo essas coisas. O problema todo é o seguinte, é a hora que começa a chover e que o índice pluviométrico é muito alto. É aí que o negócio é bravo. Porque aí dissolve essas terras, todas são porosas. O negócio vem tudo para baixo. Porque quase sempre é terra que está em cima de alguma pedra. E aquilo está poroso. O negócio vai embora. Pois é. Então o problema todo, essas coisas tem que dar um jeito. A situação, isso não tem nada a ver com o processo da reorganização, não. Escuta, eu passei no Rio mais de 30 anos, eu vi isso quase todo ano. Agora, a minha condição de médico, eu cheguei a atender gente, eu atendi gente nas favelas, eu sei como é que é. O negócio não é fácil. Tem que dar um jeito. Agora, é sempre assim. Esse negócio vem uma gestão, uma nova política, um novo político, fala as coisas, fica por isso e o negócio continua. E outra coisa, falta educação, né? Se não educar, como é que vai ser? É igualzinho no Nordeste. O povo sai daquela estiagem, aquela sequidão, um negócio de doido. Então, vem tudo que é retirante, sai de lá. E a pouco todo mundo volta para o mesmo lugar, fica tudo do mesmo jeito. Então, o lugar que não chove. É igual o Rio, o lugar que chove. É tudo a mesma coisa. Outra coisa, lembre-se daquele lugar que eu falava, que o povo já tinha morrido lá, que as pessoas continuavam pescando do mesmo jeito, que o próprio governo chegou lá e colocou uma big de uma placa, cuidado que aqui já morreram vários, etc. tal, não pesque aqui. O roncador, a pedra do roncador. Eu já escrevi sobre isso. Agora veja, depois que eu escrevi, morreram mais 4 pessoas até quando eu segui o assunto. Aquela coisa era 18, ainda eram 22 que morreram. Parece que agora recente teve mais gente lá. Quer dizer, não tem jeito. Agora, ali tem uma coisa que piora, né? O pescador é fanático. Então, ele sendo fanático, ele não tem racionalidade. Pescador, todo pescador pescou um peixe maior que essa mesa. Sempre é assim. Isso aí não é racionalidade muito grande. Não. Outra coisa, gente, presta atenção. O negócio de ficar lá com a vara 5 horas, você acha que tem racionalidade? Os caras me perguntaram uma vez, lá em Minas, o que você acha de pescador? Eu falei assim, para mim, eu preciso muito de pescador, para mim é uma coisa muito séria. Eu disse, mas por quê? Ele é meu exemplo. É exemplo de quê? De irracional. Presta atenção. O cara chega lá e fica, como vocês falam, dando banho em minhoca, uma coisa esquisita. E outra coisa, querem matar peixe tão bonito. Eu nunca participei de nada de pescaria, sempre meti o pau. Mas então pensa nisso. Agora, pescador, então, você não pode contar.
Como saber se estou usando minha energia cosmoeticamente e não para seduzir ou fascinar? Seria mais positivo me camuflar? Precisava de ver você de perto para me dar a minha opinião técnica de alto gabarito para falar sobre isso. É uma moça. Essa aí eu acho que é bonitona assim. Comecei a TENEPS há cerca de um mês. Há algum tempo antes do início das práticas, algumas pessoas no âmbito do voluntariado já achavam que eu era tenepsista e, eventualmente, queriam fazer pedidos. Qual é a posição do senhor a respeito de receber pedido mesmo no início da TENEPS? Não tem nada demais. A TENEPS, seu pedido, faz parte do trabalho da TENEPS. Se você começou a funcionar, vá em frente, aguente. Vamos ver? Professor, la página 64, enfatologia, a segunda linha. Área ideal específica dos altos fósforos. Qual seria a ideal? A sua área ideal é Foz e não Buenos Aires. Eu sou taxi. Eu acho que eu expliquei tudo, não tem jeito. Esse eu não posso falar nada. Não tem jeito. Tá bom. Escuta, depois você vai pegar aquele livro lá, ó, que está rodando de mão em mão. Esse você leva para mim, que aqui é da Pauloteca. Viu? Obrigado. Valdo, aqui na... Essa área também não pode ser a área de atuação da pessoa sem ser a questão do espaço físico. Mas aí é a área de atuação dele aqui. O que ele está fazendo? Então, você agora é um cara aposentado. O que você está fazendo? Cadê seu livro? Além da tradução, cadê seu livro? Onde está seu livro? Aonde? Estou trabalhando com isso. Não, assunto da aposentadoria falta 2 décadas. Agora você já viu que está assíduo. Ele é um dos primeiros a chegar aqui na Tertúlia. Mas essa questão da área não é essa linha também? Não pode ser entendido dessa também, forma? Mas agora, no caso dele, a área grande, para depois tinha a arearinha. Você está entendendo? Ele era grandona dele. Mas aqui no sentido do verbete, a gente pode também entender dessa maneira, né? Pode. E aí a pessoa identificar onde ela vai render mais, o rendimento dela vai ser maior. Onde é que ela pode funcionar melhor, né? Agora, tem que ver os resultados. Olha bem o desempenho, pode ser o resultado. Mas o que mais, Luiz? La página 65, professor. En numerología, el segundo ítem y de la segunda línea que es alto... O alto rendimento energossomático da autodispersidade. Sim. E o alto rendimento intelectual da obra-prima. O que você quer? No, la verdad es que yo quería que você falara un poquinho sobre la parte de autodesperticidade en la otra línea que tem alto rendimento interassistencial. O alto rendimento interassistencial. Sentido universalista. Sim, esses 2 pontos. Agora veja, eu já deixei alguma coisa aí para chamar a atenção. No alto rendimento interassistencial é o senso universalista. Quanto mais a pessoa tem, melhor, né? Ela se encaixa com o resto. Então, por exemplo, vamos ver aqui o que é que eu deixei entre parênteses. Longevidade lúcida, autodisperticidade, obra-prima, recim, senso universalista, ofiex e macrosoma. Mais do que isso, gente, não tem. Essa numerologia colocou tudo. Não falta nada. Só falta ele dar um medalhão de serenões para a pessoa. Não é isso? Tá, obrigado. O processo é esse. Quem é que está com o microfone? Pode falar. Página 67, na questionologia, dentro dessa pergunta que fala que procede o levantamento técnico, eu quero saber que itens devem conter um levantamento técnico. Você procede ao levantamento técnico periódico do alto rendimento dos esforços, alto esforço produtivo? O problema é o seguinte, por exemplo, esse verbete está muito correto de ter caído agora. Por quê? O fim do ano é um local de fim de exercício que a pessoa tem que fazer o levantamento. É a época do levantamento da PROEX, é a época
de fazer o recenseamento, a inventariologia, dar o balanço. Então, é justamente esse balanço aqui que a gente tem que ver, o levantamento técnico. Agora, como é que você faz isso? É aquilo que nós acabei de falar aí, ó, sobre os acessos à tertúlia, 2008 e 2009. Então, você faz a mesma coisa. O que você fez em 2008, o que você fez em 2009? E outra coisa, você, ultimamente, não tem mais desculpa de nada. Não há mais problema que tenha atravessado a sua vida grande do jeito que era antes. Então, em 2009, deve ter sido muito melhor que 2008, eu garanto. Então, é isso que eu estou falando. Agora, veja, esse rendimento, procure qualificar o rendimento. Em qual área que foi? Por exemplo, um rendimento de TACOM é menor que um rendimento de TARES. Está certo? Então, um rendimento, por exemplo, de um livro é superior ao rendimento de um artigo. Um rendimento de participação na administração de um curso, ele é inferior ao rendimento que a pessoa fez um curso e deu. E por aí vai. Eu estou dando o que é a qualificação que eu estou chamando. Não é o peso. Vamos ver isso. É o contrabalanço. Então o negócio é dar uma balança para todo mundo para pesar, não é isso? Agora, olha, o ideal seria colocar o olheiro, né? Para ver essas coisas. Agora, eu fui falar nisso uma vez, o cara falou assim, você quer um olheiro para quê? É o balanceiro? Eu falei assim, não, é o balanceiro, mas não é o balanço daquele. O balanceiro é o seguinte, o cara vai ficar de olho em todos vocês, vê, ó, se aumentou 1 quilo. Então o cara de olho clínico. Ó, esse mês se aumentou 1 quilo. Ó, tem que dar um jeito. Entende como é que é? Vai ficar em todo mundo, quer dizer, o maior dedão, é o olheiro, é o balanceiro, quer dizer, a balança, você está entendendo? Esse é terrível. Mas eu falei para ele, não, esse aí de peso é um pouco difícil para a gente estar falando, né? Eu falo às vezes com o outro, brincão, mas agora não pode ser isso para todo mundo. Mas agora, do ponto de vista de o resto, às vezes vale a pena ter um que examina. Como é que foi? De que modo que é? Então, por exemplo, seria bom você checar seu povo. Seu povo que eu estou falando não é a sua freguesia, não é a clientela, não. Os voluntários que trabalham na Apex. Como é que vocês saíram esse ano? Como é que foi o rendimento de vocês, etc. Se você não fez, você, dessa vez, claudicou. Faça isso, que é importante. Olha, eu gostei muito de você, que você trabalhou mais, rendeu mais do que o ano passado. Tá, disso. A gente vai estar lançando, Valdo, agora, é o que a gente está chamando de balanço interassistencial conscienciocentrológico, que é justamente esse levantamento de tudo que foi realizado ao longo aí desses últimos 3 anos. Agora, depois você coloca cada personagem. Aí a gente está desenvolvendo os atores. A ferramenta de avaliação de desempenho. Isso. É bem isso. Avaliação de desempenho. Professor Valdo, eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre uma personalidade, que o senhor chegou já a falar que teve uma experiência, certa vez, que sobrevoando, projetado o cemitério São João Batista, lá no Rio, o senhor viu o túmulo dela, muito cheio de energia e tal, que era o que mais tinha energia ali, que era o da Clara Nunes. E se o senhor colocasse alguma coisa em relação a essa personalidade, se o senhor tem alguma informação, o que se pode... Não, que o senhor não tem nada nenhuma disso, não. Eu só vi na ocasião lá que tinha um processo de energia com casa. Agora, ela trabalhou muito com processo espiritualista, uma opção de coisa com música, e fez muita assistência através disso, a Clara Nunes. E outra coisa, parece que ela era uma pessoa que muita gente gostava dela. Muita gente gostava dela. Amigos, tudo. Ela foi um baque quando ela criou o problema lá. Pois é. Menos. Lápidas luminosas, projeção da consciência? Lápidas luminosas, está falando ela de projeção da consciência? Não, é outra coisa essa aí. A lápida luminosa é de outro cemitério, outra coisa que eu vi. Esse tipo de personalidade, o artista que também tem esse lado da Sibila, né, da Pítia, ela é o mais comum. Não é só isso, o artista com o tempo ele cria uma aura, né? Dá uma aura. Tudo é aura. Isso aí não tem jeito. Então, essas coisas ocorrem. O processo de aura, com o passar do tempo, ela aparece antes da pessoa, bem antes dela. A pessoa ainda não chegou, você já sentiu que ela está chegando. Essas coisas ocorrem.
Agora, quanto mais sensível a pessoa em matéria de energia, mais ela vai captar essa aura dos outros. No caso dela em particular, o que me intriga é essa relação, esse balanço entre ela ser positiva, né, de um lado, fazer assistência, e por um outro lado também, na parte dos guias cegos, né, enfim, do que ela trabalhava. O problema é que nem todo mundo artista é ruim, né? Não, então, no saldo disso, positiva, no saldo disso, que foi o que, no caso dela, o senhor sabe que foi o mais positivo? O que ela conseguiu sair com esse saldo positivo? A assistência que ela fazia, ela doava energia sem parar o tempo todo. Tem artista que é assim, né? Então isso é importante. Professor, no ar, aqui em cima no ar, o senhor poderia explicar o quarto item da enumerologia? O alto rendimento, rendimento. O alto rendimento pesquisístico da RECI. É esse? Esse. O caso todo é o seguinte: o problema todo, quando a pessoa faz a reciclagem interconsciencial, em geral, é depois que ela já começou a mexer em torno dela, que é a RESEX. Nesse caso, então, ela já está num nível mais avançado do problema. Por quê? Ela já caminhou. Ela não está fazendo uma reciclagem pela primeira vez. Ela já está lá na frente. Então, o rendimento aí, no caso, se ele é alto, se a RECI foi feita com muita profundidade, com abrangência, de uma maneira mais, vamos dizer, uniforme, padronizada, dentro do micro-universo da pessoa, o alto rendimento dela, pesquisístico, aumenta demais. Agora, por quê? Porque ela está pesquisando a si mesma. Porque não há RECI sem autopesquisa. Sem isso não tem jeito. E não há evolução sem autopesquisa. Então, primeiro é existencial, Agora veja, aqui, ó, é a reciclagem aqui, por isso que eu coloquei a existencial. palavra alto antes de alto. Por quê? É a pesquisa com a RECI. Dentro da reflexologia, um dos tópicos mais sérios que tem aí de tudo. Professor, Matéria de condição da vida da pessoa, o mais importante. tem essa sequência mesmo? Primeiro é uma reciclagem existencial. Não, examine isso, em torno de você. Isso é uma ressonância. Não, examine em torno de você as pessoas que vêm aí. Olha uma pessoa que chegou agora, que não conhece nada de conscienciologia. Veja daqui um ano como é que foi a situação dela. E aí você pode depois perguntar para ela, o que você fez em primeiro lugar? Quais foram as renovações que você fez? Uma das primeiras coisas que a pessoa faz, vocês têm uma ideia do que é? Tem, não? Tenebres. Quando a pessoa é viva, que ela já chegou vivinha, o que é? Tenebres. Ela vai queimar os bagulhos energéticos que ela tem. Observe o que é isso. Que é acabar com o passado dela para chegar agora no novo patamar, novo ciclo, nova vida. Presta atenção como é que isso influi. Observe. Então é inteligente a gente fazer esse inventário desses pequenos passos para ir fazendo as reciclagens, as duas, né? Existencial e intra. Muito obrigada. É o caminho. Posso? Página 65, Valdo. Binomiologia. Binomiologia. O último item, o binomio rendimento-qualidade. Rendimento e qualidade. Por exemplo, uma pessoa pode render. Eu estava falando aí agora há pouco sobre isso, sobre a qualificação. O rendimento, por exemplo, da TACUM é inferior a Tales. Sim. O rendimento de um artigo é inferior ao livro. Sim. Está entendendo? Sim, sim, sim. Então, vamos estudar como é que é isso. Tá. Esse é o rendimento, é a qualidade. E uma outra questão que será a última, é interaciologia. Na última linha, a interação potencializadora dos autorrendimentos evolutivos da dupla evolutiva exitosa. Quer dizer, aqui é o seguinte, uma coisa mexe com a outra, divide sinergismo, potencializa e tudo melhora. Então é muito sério isso aí também.
Por exemplo, uma pessoa solteira, o rendimento é menor. Se ela está em dupla e está exitosa, com bom sucesso, bem sucedida. Estamos falando de uma possibilidade aqui, não? Entende? Ela amplia o rendimento, é maior. Isso também é sério, tem que levar em consideração. Bom, voltando à numerologia, o último item, eu entendi que todos os que estão entre parênteses... Um alto rendimento proexológico, macrosoma. Isso. Eu entendi que todos os que estão entre parênteses são exemplos ou unidades de medida desse rendimento. Vamos dizer, quando chega a ser no top. Agora veja, no caso do a pessoa não tem macrosoma agora, mas o alto rendimento dela, proexológico, foi tão forte que ela vai ter na próxima. Então ela só vai medir na próxima... Não, eu não posso dizer, não posso generalizar isso. Às vezes a pessoa tem, né? Agora, em base, em tese, a maioria é isso. Mas eu não posso dizer que sejam todos, eu não posso generalizar isso aí. Para a consciência poder medir na própria existência, que outra unidade de medida, além do macrosoma, ela pode usar? Fala alto aí para ele, fala tudo que você pensa. Vamos ver. Morex. Max Morex. Quem é que está com o microfone? Tem alguém, não? Seguindo a pergunta da Sirlene, eu já ouvi você falando do Pietro Bardi aqui outras vezes. O que é? Falando o quê? O Pietro Bardi. Sim. Como é que você viu o processo dele, a ligação com as artes? O caso dele é o seguinte, ele é um cara igual o Emmanuel, tem muito rabo preso com a Igreja Católica. A gente foi padre durante muitas vidas, está entendendo? E estava muito enrolado. O caso do Emmanuel, por exemplo, ele agora renasceu na Itália por causa disso. Agora, o Pietro Baldi, ele nasceu na área de Gubbio, que é lá da área do Francisco de Assis. Então, ele teve muita influência do Olo Pensando da Igreja Católica em torno dele. Agora, o que se passa? Ele tinha clarividência viajoura, mas ele não estudou isso porque o negócio não era católico, né? O negócio, clarividência viajoura é um negócio mais espírita. E mais da parapsicologia, da metapsíquica. E ele não, ele olhava muitas coisas do ponto de vista da filosofia, do ponto de vista da ciência, mas com muita coisa da igreja. Agora, aí ele fez um livro Grande Síntese, e colocou naquilo tudo que ele achou que era o máximo, que era a obra-prima dele, com todo o esforço que ele fez, etc., tal, se dedicou. Chega lá, a Igreja Católica coloca o livro dele no índex. Aquilo foi uma mortificação, é uma verdadeira angústia. Ele não soube entender aquilo, ele não pôde nem perdoar a situação. Quando ele veio para o Brasil, para mim, lá no fundo o problema era esse. Quando a gente encontrou com ele, que vê as coisas, todo o problema é esse. Ele não admitia isso. Então ele queria fazer as pazes, queria que a Igreja Católica fizesse as pazes com a matéria dele, lá, a obra-prima dele, que ele achava. Então isso era uma pena. Agora, o que se passa? O homem, devido todas essas vidas dele, de sacerdote, de estudo, aquela coisa toda, ele é nome sério aí desse sacerdote antigo. Pietro Baldi já tinha nome. Agora, o que é que se passa? Ele era muito dedicado àquele processo, mas ele não entendia nada do assunto, do ponto de vista dele. Ele estava preso ao processo da Igreja Católica. Agora, a força presencial dele era enorme, é um dos que tinham mais força presencial que eu vi na minha vida. Agora, outra coisa, ele, naquela condição, eu não vi também jeito de melhorar nada. Cada idade dele já estava. Tinha criado muito aquela aura de filósofo, aquela condição toda dele. E ele interpretou também a opção de coisa tudo errado. O maior livro dele não é a Grande Síntese, é o Sistema. Aonde ele explica as coisas dele, não é no URSS também não.
Mas lá, no sistema, é que ele explica o que acontecia com ele, que era a clarividência viajoura. Ele especifica direitinho a clarividência viajoura, sem saber que é clarividência viajoura. Agora, tudo isso, eu conheci o homem de perto, mas ele não tinha ambiente para a gente entrar em qualquer coisa para falar nisso. Agora, ele tem, só dele, com as coisas todas que fizeram dos livros, ele tem 24 livros. O melhor mesmo para estudar é esse, o sistema, para ver as coisas. O mais tem muita coisa que já está superado, tem uma opção de coisa assim e tal. Agora, fora de série, ele fez o que ele pôde. Na época, houve muita repercussão de tudo que ele disse. E essa repercussão é que deve ter afetado ele, porque ele queria ter um reconhecimento da igreja, não teve. Agora, ele falava isso francamente para a gente. Eu gostava muito dele, a companhia dele. Ele era aquilo que eu chamo uma amizade raríssima, está entendendo? Singular, diferente, ímpar. Agora, ele já estava de muita idade e tal. Ele era muito assim, tipo pensador mesmo. Ele refletia muito, pensava muito nas coisas. Mas era uma pessoa, a presença fora de série. Força presencial. Velhinho, mas uma força presencial fora de série. Entende? Pega o sistema e leia. O que incomodou a igreja? O que era? Por que foi para o índice? A igreja incomodava com qualquer coisa, porque está falando em processo extrafísico, colocando ciência, com opções de coisa. Não falou nada de milagre, não disse nada. E falando uma opção de coisa lá dos mortos vorticosos, aquela coisa toda. Aquilo é lógico que a igreja não ia topar. Totalmente contra as bobagens da igreja. Então, como é que é? Se você descobre que teve um envolvimento afetivo sexual com uma pessoa endoquética, como se sair melhor? Podemos continuar fazendo assistência direta ou é melhor sair fora e ser antipático e cortante? A separação não implica no corte da interassistência? Quais critérios usar para administrar esse convívio pós-separação? A primeira coisa é a seguinte: já houve separação ou não houve? O problema todo é esse, a pessoa tem que decidir se tem separação ou não. Agora, seja junto ou seja separado, o negócio é ter um negócio chamado civilidade. A gente pode se separar civilizadamente. É só isso. Isso é que tem que continuar. Desse modo, você pode continuar. Somos apenas bons amigos. Vamos continuar sendo bons amigos. Você pode assistir a pessoa, não tem nada. Qual o limite ou diferença entre persuasão e manipulação? Olha, não interessa nem o limite nem a diferença. Isso tudo é do mesmo saco. Quer dizer, não presta. Persuadir os outros é vender a enciclopédia britânica. E manipular é fazer a política do PT. Quer dizer, cada um é pior do que a outra. Isso aqui não dá para escolher. Todas as duas são, até um certo ponto, ilícitas. Agora, a gente pode persuadir os outros em silêncio, através do exemplo. Lembre-se disso. E outra coisa, você pode também manipular os outros através do seu exemplo, mas aí o nome já não é manipulação. E também já não é bem persuasão. É o exemplarismo, é outra coisa. Sobre a hidrocolonterapia, o senhor acha uma técnica eficaz para a desintoxicação somática? O que acha da biorressonância como técnica de diagnóstico médico? Não, acho que biorressonância é uma coisa que tem que ser estudado, mas que vale a pena. Agora, a hidrocolonterapia, se examinar, que é muita gente que usa isso sem necessidade. É o que eu vi na Califórnia na década de 70. Tinha muita gente assim, né? Se de ver hoje como é que está, eu não sei. Você tem alguma experiência disso atualmente? Tem que o pessoal usa excessivo porque tira a flora bacteriana habitual do colo. Então as pessoas usam isso para ficar lavando o colo, para se sentir melhor, mas acaba que a flora bacteriana comensal, né? E outra coisa, depois vai ter que usar o Caiodófilos. Caiodófilos. Pois é.
para repor a flora. Exatamente. Eles já receitaram muito isso. Tem gente que é viciada, né, nisso. Fica... Agora, ó, existe também quem usa o Caio Dolphin de maneira harmônica e normal, sem vício. Desde que não use muito, não pode tomar muitas pílulas. Porque cada um é 20 mil. O negócio é bravo. Outra coisa, quero dizer para você, eu às vezes uso o Caio Dolphin. Por causa dos remédios que eu tomo, não sou besta, isso eu aprendi lá. E outra coisa, eu uso o Caio Dolphin mesmo. Eu tenho dos Estados Unidos. Quem mandou a pergunta anterior sobre usar energia cosmoeticamente e se camuflar fui eu, a Miss Energia. Pois é, eu sei. Eu não quis dizer que era ela, eu fui cansado de saber. Eu falei. Essa é terrível, né? É a Melissa. O filósofo Rousseau, o educador Pestalozzi, tem relação com a Conscienciologia? O senhor já teve contato com eles? Pode comentar? Olha, o Rousseau tem. Esse aí é de casa. Esse aí andou fazendo uma opção de coisa e atualmente ele conhece bem as nossas coisas. Enfim, conhece até muito bem o SCP-2 e tal. Esse aí tem. Agora, o Pestalozzi são outras coisas, porque esse aí, ele estava ressomado com a opção de coisa e ele não sabe como é que está. Em exemplologia, o alto rendimento evolutivo máximo é o alto esforço do desempenho do ser desperto interassistencial. Isso é assim mesmo, ou eu devo interpretar que quanto maior o nível de evolução, maior é o alto esforço do desempenho? Agora, o alto rendimento evolutivo máximo é o alto esforço do desempenho do ser desperto interassistencial. É lógico que ele é maior, ele tem mais, vamos dizer, potenciais para poder ajudar. É uma coisa mais do que lógica. Então, agora, quanto maior, maior o alto desempenho. E o alto esforço também. Muito embora a pessoa tenha o alto esforço, mas não faz careta. É com o pé nas costas. Ela tem facilidade. O senhor já mencionou algumas vezes sobre meses ou datas em que me senti muito bem. Sei que nessa vida atual tenhamos algum tipo de comemoração. E que esse estado de graça pode ter sua raiz em uma outra vida. O senhor pode, por gentileza, explicar como deve ser o procedimento técnico para a autopesquisa? Olha, essas coisas são difíceis pelo seguinte, porque aí é o processo da autorretrocognição e entra também a disparidade entre as comemorações extrafísicas com as intrafísicas. Lembre-se daquele caso meu, que eu demorei 3 anos dentro de um sub-laptop, colocando tudo que eu fazia para ver meus anos. Quando eu comparei, eu descobri que o meu término de ano era em fevereiro. Agora, ó, eu nunca falei uma coisa, não sei se é o caso de falar para vocês. Nunca falei isso. Vocês já viram quando é que termina o ano chinês? Qual é a data? Agora veja, isso eu não falei nunca. Está no meu negócio chinês. Entendeu? Agora você vê como é que eu sou chinês ressomado no Brasil. Não tem jeito. Toda a minha orientação da paraprocedência é chinesa. Outra coisa, vocês pensam que não tinha chinês lá no Pombal? Eu nunca disse nada, mas é porque eu não queria falar por causa do processo da data. Mas sempre parece que é dia 24, né, de fevereiro. O negócio é mais ou menos por aí. Agora é justamente. Agora não é esquisitérrimo esse, né, coincide, aquele negócio da numerologia que eu vi falando. A hora que eu descobri isso, eu fiquei besta. Comecei a pensar, como é possível, como eu sou burro, como é que eu não examinei isso? Agora então você veja. Na verdade, as comemorações extrafísicas são baseadas em comemorações intrafísicas. Só que tem que é de acordo com aquela conjuntura da pessoa. Não é aquela que está acontecendo. Vocês estão entendendo ou não? Então, é isso que eu nunca expliquei. Eu só falo, ó, uma coisa não segue a outra. Não siga isso que dá na cabeça. Agora, eu estou explicando para vocês o que é que se passa.
O meu problema é por causa do calendário chinês. Porque a minha turma, o tal Nau, por exemplo, tinha vindo de lá, é numeradora de lá, esse povo todo que tem, entendendo? Então tem sua razão. Agora, é impressionante, gente, como é que... Vocês pensam que eu, na hora que descobri, que eu raciocinei que era o processo chinês? Não, eu demorei alguns dias. Comecei a refletir para ver. Aí eu falei, gente, isso é o calendário chinês. Vamos ver como é que é. Coincidiu direitinho. Entendeu? Sr. Valdo, em relação aos amparadores nossos, eles têm mais relação, às vezes, com a última vida, ou com algum aspecto cultural que a gente teve na última vida, nas últimas vidas? Aí tem uma série de fatores. Agora, o fator preponderante, aquele que pesa na balança realmente, é a interatividade dele com você no nível de assistência ampla mais avançado. Isso é a base de tudo. Agora veja, às vezes ele teve mais contato com você faz 8 séculos, mas no entanto o processo de interatividade de vocês dois é maior do que o resto que isso pode vir. E outra coisa, maior do que o resto do povo disponível. Tem que olhar muito o processo de autodisponibilidade desse povo todo. Porque a disponibilidade não é só nossa física, essa é física também. Tem consciência que às vezes, gente, ela é muito atribulada, tem trabalho demais. E ela só pode, às vezes, chegar... E às vezes você não merece o amparo. É isso. Quando a gente... O outro lá, ou aquilo que ele está fazendo é um negócio maior, ele não pode abdicar da condição para atender um. Sim. Muito embora, quando ele vai atender você, não é só um, a gente sabe. Sim. Mas estou falando assim, do ponto de vista dos titulares da assistência. Você, ser vencer amparador, é um titular, uma titular. Lá, ele às vezes está trabalhando com 10. Em outra condição. Está entendendo? Extrafisicamente. Está entendendo, né? Sim. O que quer dizer? E aí muda de figura. Deixa eu dar um exemplo, aí já em outro contexto, né? No seu caso, sempre coloca os chineses, os amparadores chineses, essa relação, dessa proximidade cultural em função do trabalho que foi feito, né? Em outras condições, a pessoa às vezes passou um gargalo em determinada cultura, por exemplo, África, e ela supera aquilo e volta, vai para um outro contexto, né? Isso significa, quer dizer, pode haver uma possibilidade de ela trazer aqueles amparadores relacionados a essa superação daquele gargalo, naquela cultura, ou naquela vivência que ela teve, ou não? O caso todo é o seguinte, o processo de cultura, o líder evolutivo, ele absorve, ele atrai. Há um processo da evocação. E aí ele é o elemento atrator. Então isso muda a cultura. Quando a pessoa vai uma opção atrás. Isso é inevitável. É isso que você tem que ver. No caso aí. Olha qual é o fator atrativo, atrator, atraente, mais sério do caso. O que é que está ponderando ali? O que é que pesa? Isso a gente vê pelo padrão dos assistidos? Você vê pelo jeitão, né? Cada um, a personalidade, a situação toda, como é que é. Por exemplo, no nosso meio aqui tem muita gente que é da China. Sim. Sim. Não sou só eu. Tudo tem sua razão. Agora é que isso varia, né? Tem uns que estiveram lá faz um século, outros às vezes faz 13 séculos. Tudo varia, tem uma opção de condições aí diferentes. Agora, por exemplo, a hora que a gente vem para cá, com essa equipe de chineses, nós estamos, vamos dizer, coletando a turma, estamos arrebanhando o povo. Esse povo todo vai se juntar pouco a pouco, não tem jeito. E a maior prova foi a hora que apareceu aqueles 16 chineses para falar o negócio da China. Então, isso mostra que daqui vai sair uma opção de gente para lá. As pessoas que estão aqui, né, as conscientes, nós, que têm o amparo desses chineses, ou tem um amparador com um paravisual chinês, com um pensamento chinês, como que elas podem identificar isso, não só através das energias ou clarividência,
Mas como que elas podem, de fato, ratificar isso se elas têm que ver o culturas jeito diversas? delas, o temperamento, a personalidade e a PROEX que ela desenvolve. Examina bem minha vida. Você acha, por exemplo, Loche, você acha que se eu tivesse nascido na China, eu teria feito o que eu fiz até agora no Brasil? De modo algum. Eu já teria acabado comigo. Só o negócio do gong lá, quanta gente não morreu? Eu não teria liberdade de falar. Outra coisa, você acha que nos Estados Unidos eu teria conseguido também os efeitos que eu consegui aqui? De modo algum. Isso eu falei lá com o cientista que queria que eu ficasse lá. Eu falei, não dá, aqui não tem ambiente. Agora aqui não, eu abro a boca, falo as coisas, debato os negócios. A nossa liberdade sempre foi muito ampla. Mesmo na época da Revolução, eu ainda falei muita coisa aí, criei alguns problemas. Agora, é lógico, meu nome está lá também, mas eu estou até esperando, porque vamos mostrar uma ficha do negócio. Estão querendo me mostrar depois de muitos anos. Qual é a minha ficha? Você falou que a identificação, no caso do amparador, pela Consim, ela se faz ela começa a ver o jeito para onde ela se encaminha, o resultado dos trabalhos, né? Ver o resultado, ver qual que é, o que se obteve. O método pensando daquele trabalho. No caso desses amparadores chineses, indubitavelmente é a questão energética, né, da assistência. O problema todo aí, a pedra de toque, a moeda padrão de valorização para estimar o negócio, para fazer o balanço, é interassistencialidade. Pensa só nisso. Agora, veja a qualidade dessa interassistencialidade. Qualifique a interassistencialidade. Então, isso aí é que muda. Agora, essa qualificação da interassistencialidade envolve tempo, duração, extensão, a cosvisão do processo, o negócio, os efeitos futuros imediatos. Quer dizer, é uma interassistencialidade imediata e uma interassistencialidade mediata. Isso tudo tem que ser estudado. Tudo tem. Devido o quê? O autoavezamento, a cápsula do tempo, o processo todo que tem por aí. É aquilo que eu chamo também de espólio proexológico. Eu não sei se você tem já essa expressão lá, então põe. É espólio proexológico. Eu já escrevi sobre isso também. O espólio proexológico. Você sabe o que é espólio? Agora, aí no caso, o proexológico, uma coisa é a melhor que a pessoa pode ter no espólio, é o proexológico, se a proex dele foi positiva, né? Que às vezes não, deixou dívida. O espólio proexológico de débito. Está danado, tá? É o legado negativo, isso aí não tem. Na proexologia está essa palavra expolio? Tem. Tem, sim, tem. Você vê como a nossa referência ela é muito intrafísica, é muito limitada ainda, né? Então, por exemplo, numa avaliação perfunctória, você olha uma pessoa que tem um jeito, tem uma história, um nome, que tem uma vinculação europeia, por exemplo, é evidente, né? Ou espanhola, ou francesa. A pessoa olha e não vai pensar que o amparador daquela pessoa é um chinês, é um japonês, ou, quer dizer, a aparência dele, né? O paravisual, ou a ligação de ideologia, ou, enfim. Então, como que a gente faz essa dissociação? E a gente vê mais no osso, mais na verdade. Olha, essas coisas tem que examinar muito, né? Caracterizar os outros presencialmente, na hora, no momento evolutivo já é difícil. Agora, caracterizar o negócio do passado é pior ainda. Por isso que eu falo muito aí de personalidade consecutiva, examinar as pessoas, isso não é fácil. São das coisas mais agudas em matéria de parapsiquismo. Entende? Que é a retrocognição do processo seriexológico dos outros. Isso é trabalho de evoluciólogo. Entendeu? Eu, de vez em quando, eu tenho extrapolacionismo da coisa, porque os amparadores me ajudam. Mas eu não tenho também capacidade de fazer isso com todo mundo que chegar. Tem gente que acha, né, que ficou na minha frente, que eu já sei tudo o que é, nem sempre.
Às vezes, isso ocorre, mas às vezes não ocorre de modo nenhum. Eu posso viver aí com a pessoa 30 anos que eu não sei nada. Isso varia infinito. E outra coisa, às vezes eu não sei a meu favor, eu não sou besta, eu não sou bisbilhoteiro, eu não cisco à toa. Porque senão eu vou saber do negócio, vai me piorar tudo, em vez de me ajudar. Tem que ir com calma. Então você veja como é difícil a gente localizar isso. Agora, pelo dedo você conhece o gigante, com o tempo. Você vai examinando, você está entendendo? Pelo dedo. Vai vendo, vai puxando o fio da meada. Às vezes, as coisas começam a aparecer. Agora, outra coisa também. Com o passar do tempo, você vai arranjar uma série de padrões de avaliações conscienciométricas. Esses padrões vão ajudar você demais a definir a pessoa no presente e no passado. Que o presente já fala do passado, mas não é esse que eu estou falando. Eu estou falando é o passado que você lembra, que você vê as coisas, do jeito que tem vários aí. Eu tenho algumas dezenas de pessoas assim. Mas, por exemplo, eu não tenho milhares. Dentro do meu canhenho, do meu livrinho de anotações, eu tenho algumas dezenas desses casos que eu tenho certeza que eu já vi, que alguns até eu já falei publicamente. Mas, por exemplo, eu não tenho isso milhares. Está entendendo? Se amanhã o transmentor aparecer por aí, você aproveita, porque ele deve ter milhares. Entendeu? Ele vai saber a maioria das coisas todas. Agora, todos vocês vão começar a ter seus caraminguás, seus gatos pingados. Um ou outro vai começar a aparecer. Isso vai ser inevitável. Agora, a maioria começa a aparecer dentro da própria família, porque é mais fácil. Depois ele sai da família nuclear. Agora, outra coisa também que eu vou dar a dica. Sai da família nuclear através do viés da pesquisa interassistencial da pessoa. Acapite? Presta atenção. Primeiro é a pessoa que é parente. Agora, a outra que não é parente, que você viu a primeira vez. Aquilo acontece devido ao viés. Há uma convergência do processo assistencial que levou aquilo. Então, para você saber aquilo, vai ajudar não só você, mas vai ajudar um grupo maior de gente. Observe as coisas que eu já falei, como é que tudo é para ajudar um grupo. E às vezes, os primeiros que são ajudados é a nova geração do povo. Filhos, filhas, etc. Entende? Da turma que é o Nogor, aquela, vamos dizer, o mocinho ou o vilão, ou a mocinha ou a assediadora. Você está entendendo? A dela que irradiam as coisas. Agora, com o tempo, você vai olhar a sua família, não vai sobrar ninguém. Tudo você já viu. Aí é inevitável olhar acima do muro, quer dizer, olhar fora da barreira, fora da fronteira, né? Da família nuclear. E aí é inevitável dividir o trabalho. Agora, eu penso que essas coisas na Terra vão aumentar demais. Essas retrocognições e o processo da clarividência seriexológica. Por quê? Porque as pessoas vão viver mais. Vivendo mais, já sabendo dessas coisas, por exemplo, com todos esses recursos da conscienciologia, as técnicas que nós temos, a maturidade vai ser maior, vai ter muito mais chance dessas coisas ocorrerem. Entendeu? Então o caminho é esse. Vocês são meninas aí, né? Minhas filhas, tem muita coisa pela frente. Vocês já podem ver muita coisa nessa vida aí. Agora, tem muita coisa ali dentro. Pega o Find depois e olha, retrocó, só isso, veja tudo o que tem, vai olhando, e emenda o que é que tem, um assunto com o outro, porque às vezes, aparentemente as coisas são dispersas, mas não são, tudo tem um encaminhamento, vale a pena ver. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 76 assinaturas no livro de presença
17 perguntas presenciais, 18 perguntas respondidas online, 46 votos presenciais, 12 votos online. Hoje vamos ter 2 recados, Loche, balanço existencial, e Alex e Cristiane, emana da Invexis. Antes, Pilar e Eduardo vão falar sobre amigos da enciclopédia. Então, boa tarde a todos. Continuamos a campanha para aumentar o número de sócios do programa dos Amigos da Enciclopédia, e que estão espalhados por todo o planeta, né, em várias regiões. E continuando a atender a manutenção, as despesas, incluindo o tertuliário. Então, renovamos o convite para que façam as suas inscrições e podemos aumentar esse número. Os tertulianos podem se inscrever através do site e as outras pessoas que vierem aqui para nós podem fazê-lo através da recepção do CAEC. E agora nós vamos ter a continuidade do trabalho dos Amigos para Sempre através do Eduardo. Pessoal, eu trouxe aqui para vocês o Kindle. Tá, esse Kindle aqui é do Roberto Almeida, e eu estou aqui numa página dele do New York Times. Tá? Você tem os jornais, Globo, New York Times, online na hora, você baixa aqui na hora. E ele vem com um chip, eu achei que ele fosse wireless, mas não é wireless, ele tem um chip de celular, que você acessa em qualquer lugar que você tiver, independente de wireless ou não. Tá? Então você pode comprar livro, baixar o livro, revistas, o que for. Inclusive alguns livros da Conscienciologia você consegue baixar também. Então eu abri aqui numa página que eu queria colocar para vocês, que é bem interessante, que é do New York Times, da seção de internacional, que fala Names of Death, que é a quantidade de soldados americanos mortos na guerra do Iraque, alcançou 4.362 hoje. E no World Trade Center morreram aproximadamente 3.500. Então a guerra do Iraque já suplantou o número de mortes no World Trade Center, a guerra deles, né? Um dado de hoje do New York Times. Então, só para divulgar para vocês o Kindle, a gente vai sortear no balanço existencial, que o Loche vai divulgar agora, de 13 a 16 de fevereiro. Obrigado. Pessoal, bem convergente com o tema hoje do verbete, da tertúlia discutida, a questão do alto rendimento evolutivo. A proposta do balanço é justamente ajudar a pessoa a fazer esse levantamento específico dessa vida. Quer dizer, dentro aí de um período do nascimento até os dias de hoje, quais são os resultados que você vem obtendo na execução da sua programação existencial. Durante 4 dias, a pessoa é orientada de maneira técnica, com uma apostila que foi especificamente desenvolvida para isso, e com professores e monitores, para que ela realmente possa fazer esse levantamento desse rendimento evolutivo e também possa estabelecer um plano de ação para que ela melhore a sua performance, o seu resultado, ou seja, o seu rendimento daqui para frente. Então, o curso ocorre entre os dias 13 e 16 de fevereiro, balanço existencial. São 19 professores, são 4 dias de imersão e são uma série de atividades. Então, vale a pena aí todo mundo participar. E normalmente nós temos aí uma turma em torno de 100 pessoas, todo mundo durante 4 dias dentro de um holopensene de avaliação proexométrica, quer dizer, fazer a sua autoproexometria. Então, convidamos a todos, é no período do Carnaval, de 13 a 16 de fevereiro, balanço existencial. Obrigado. Convidamos você, tertuliano, você, teletertuliano, a participar da 7ª semana da Invex. Ela vai ocorrer entre sábado, dia 16, e quinta-feira, dia 21. Na primeira parte, haverá 2 cursos ocorrendo simultaneamente. O curso Diretrizes e Bases da ProEx e o TPIE, Técnica da Teoria e Prática da Inversão Existencial. E depois terá o congresso de segunda a quinta-feira. Dentro desse congresso, a gente terá a palestra da Cristiane. Pessoal, boa tarde. Eu vim aqui falar um pouquinho sobre o que eu vou apresentar lá no congresso da Sinvex, que vai ser sobre o histórico invexológico grupal. Então, nós vamos falar sobre a proposta da Invex, feita pelo professor Valdo, ainda na adolescência,
a falta de, digamos assim, repercussão que teve entre os seus pares, a espera que ele teve que, né, aguardar aí algumas gerações para que os intermissivistas pudessem ressomar, né, renascer, e então a formação da massa crítica que entendesse a proposta da inversão existencial, com a fundação do primeiro Greenvex em 1992, a expansão dos Greenvex, a fundação da Assinvex, primeiro como assessoria, depois como instituição, e até o campus da Assinvex que nós temos hoje, né? Então, a ideia é a gente discutir um pouquinho os facilitadores, os otimizadores e os dificultadores da concretização da inversão existencial aqui, né, na nossa sociedade. Então, a ideia é promover essa discussão e, digamos assim, ressaltar a importância da grupalidade para o inversor e para a inversora. Como que é importante os inversores se unirem, trabalharem em conjunto, no voluntariado interassistencial, para a sustentação do trabalho da inversão existencial. Então, estão todos convidados a participar, né, e debater com a gente lá sobre a Obrigada. Mais informações, curso@assinvex.org. Obrigado. O verbete eleito para amanhã é Intervenção Extrafísica, ganhou com 18 votos e especialidade Interassistenciologia. Obrigada e boa tarde a todos.